Episódio 3. Isso é Mamão com Açúcar. Comida. Pode parecer óbvio falar que comida é uma parte essencial da vida. Afinal de contas, temos que comer para viver. E ela não serve só para nutrir, mas tem também um componente social, quando uma família se reúne aos domingos para comer junta, por exemplo. E também cultural, quando um descendente de imigrantes busca uma comida típica, como uma forma de vivenciar sua identidade. Comida toca tudo. E se toca tudo, toca também o câncer. Mas como a comida se liga ao câncer? Como pessoas que estão lutando contra o câncer vivenciam sua alimentação? E quais são os impactos de superar uma doença como essa para a forma como alguém se relaciona com a comida? No episódio de hoje, vamos escutar a supervivente doutora Marina, falando sobre a alimentação antes, durante e depois de seu tratamento de câncer. Vamos entender sobre como enfrentar e vencer a doença afetou a relação dela com a comida. E, nos acompanhando ao longo desses relatos, teremos a doutora Andréa Pereira. Ela atua há mais de 10 anos como médica nutróloga, especializada em pacientes com câncer e doenças do sangue. E você vai descobrir que ter uma dieta saudável é mamão com açúcar. Este é o Superviventes, um podcast da AMEO, Associação da Medula Óssea. Esse podcast conta a história de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final. É uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todo ano aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue depois do câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles. Os superviventes, pessoas que uma vez tiveram diagnóstico de câncer. Meu nome é Carmen Vergueiro, sou médica hematologista e coordeno a AMEO. Nossos agradecimentos às farmacêuticas Astellas e a Takeda, que patrocinaram essa iniciativa. Vocês ficam com o nosso narrador, Gabriel Alegria. Agora é com você, Gabi. A gente vai começar nosso papo sobre comida falando com a Marina Aguiar. Com apenas 18 anos, ela foi diagnosticada com leucemia. Foi justamente durante a quimioterapia que ela decidiu que seria médica, porque queria ajudar outras pessoas que tivessem que passar por isso. Ainda internada, ela começou a estudar. Prestou vestibular e, antes mesmo de acabar o tratamento, já começou a faculdade. Hoje, aos 35 anos, ela está curada e formada. Ela coordena o Departamento de Transplantes e Hematologia do Hospital do Câncer de Goiás. É uma trajetória e tanto, mas vamos ver o que a Marina tem a dizer sobre a alimentação dela antes da leucemia. Na minha infância eu era péssima para comer, eu só comia arroz, batata frita e amava skinny, só isso que eu comia. Pra quem não sabe, skinny é um salgadinho de milho ultraprocessado, daqueles que você compra direto do supermercado. Era viciada. Na época, comi tanto que me deu gastrite. Não é preciso ser nutricionista para saber que a dieta da Marina não era exatamente balanceada. E, durante o tratamento, ela acabou não conseguindo comer mais nada. Acredite se quiser, mas foi comendo skinny que ela enfrentou seu câncer. Como eu não queria comer nada, às vezes a minha mãe me dava, sabe? Então, durante o tratamento, eu meio que liberou tudo para eu comer, porque eu não comia nada. Então, os médicos, inclusive, falavam, o que você quer comer, entendeu? Eu ia lá e comia, porque meu pai tentava de tudo. Tentava vitamina, todas as coisas, eu não queria comer nada. Teve um dia que eu fiquei 48 horas sem comer, porque eu tive início de pancreatite. Eu só vomitava, sem parar. Durante o tratamento, é muito comum que os pacientes percam o apetite e tenham dificuldade de se alimentar. E, nesses casos, muitos recorrem a comidas mais reconfortantes, mesmo que não sejam as mais nutritivas. É claro que seria melhor seguir uma dieta saudável nesse momento, mas conseguir se alimentar, seja do que for, é primordial. Mas a Marina lembra que, logo depois do tratamento, mudou seu jeito de comer quase que instintivamente. Então, assim, a minha consciência alimentar mudou. Eu não sei a partir de quando, eu não tive orientação nutricional para isso, mas o fato é que eu passei para medicina, né? Comecei a ter mais conhecimento e foi mudando ao longo
muito tempo. E aí eu fiz acompanhamento nutricional, mas muito depois. Foi muito depois, foi mais porque eu comecei a fazer academia, queria pegar massa magra, e aí fiz nutricionista voltada para isso. Mas, inclusive, ela queria que eu comesse arroz, e eu não consigo comer arroz, batata, macarrão, em grande quantidade, assim. Minha alimentação é verdura e proteína. Por conta própria, a Marina cortou da dieta os doces, os refrigerantes, os pães e as frituras. E até mesmo seu querido skinny. Teve coisa, na real, que ela nem cortou, porque nem estavam na dieta. Que antes era só arroz, batata e salgadinho. E cortar, retirar coisas é o que grande parte dos pacientes que se recuperam do tratamento começam a fazer. Alguns cortes podem ser positivos, mas isso não é regra. Por medo e por desinformação, muitos deles acabam tirando tudo da dieta. Ouve que a doutora Andréa Pereira, médica nutróloga, conta. As pessoas durante o tratamento, logo depois do diagnóstico, elas já começam a pesquisar muito na internet sobre alimentação e câncer. Aliás, é um dos temas mais pesquisados no Google, por exemplo. E existe, assim, vários textos, várias coisas, mas sem comprovação científica. Como a pessoa não é um profissional de saúde, ela não tem discernimento para saber o que tem ou não tem comprovação. Então, muitas vezes, elas começam a fazer um pouco de tudo, até coisas que não são recomendadas nesse período. Então, existe uma confusão de dieta para prevenção do câncer e dieta durante o tratamento do câncer. Então, o que a gente mais vê são as retiradas, né? Então, a pessoa começa a retirar várias coisas aí do cardápio. Então, às vezes eu recebo até pessoas desnutridas porque elas não têm o que comer, de tanta coisa que elas retiram, com medo do câncer avançar, ou de ter um segundo câncer, ou de ter uma recidiva. É aquilo. Quem nunca viu uma notícia que isso ou aquilo estava ligado a uma incidência maior de câncer? O fato é que existem muitos estudos controversos ou com pouca comprovação, que acabam por desinformar o paciente. Existem desafios reais para realizar esses estudos que apontam ligações entre alimentação e câncer. Quem você vai escutar falando um pouco sobre isso agora é alguém que talvez você reconheça. A voz da nossa abertura, a hematologista doutora Carmen Vergueiro. A dificuldade de fazer esses estudos que correlacionam alimentação e câncer é que é necessário um grupo grande de pessoas que esteja exposta ao risco e um grupo controle também grande que não se exponha ao risco. O acompanhamento desses grupos deve ser feito por muitos anos, pois não vai ser numa única exposição que aparece o câncer. São muitas exposições ao longo de uma vida. Acaba que num acompanhamento tão longo é difícil manter o controle e não perder de vista os indivíduos. E é isso. Às vezes, cortes na dieta, sem as informações corretas, terão outros impactos negativos para o resto do corpo. São nesses quadros que algumas pessoas acabam desnutridas, o que pode, inclusive, impactar na resposta ao tratamento do câncer. Escuta só o que diz a doutora Andréa. E uma das coisas que a gente mais tem, assim, de comprovação científica é a importância da massa muscular, tá, para a resposta ao tratamento, para você ter menos complicações, isso em doenças crônicas de um modo geral. Então, dietas muito restritivas, elas podem levar a uma perda de massa muscular importante e, no final, a pessoa não ter um benefício. Uma outra coisa que acontece, né, pós-câncer, você tem uma tendência aí a ter perdido massa óssea durante o tratamento. Então, muitas vezes a pessoa resolve tirar qualquer produto que tenha lactose, então ela retira totalmente o leite e os derivados, né, apesar dela não ter intolerância à lactose, e ela tem uma redução aí do consumo de cálcio, então uma tendência que ela tem de perder massa óssea acaba se concretizando pela falta do consumo de cálcio, então tem que tomar cuidado com isso também. Cortar em excesso, sem orientação, não é uma boa iniciativa. Durante o tratamento, é preciso manter a massa muscular e óssea, como a doutora Andréa explicou. E, assim como temos de um lado as pessoas que acabam cortando muito da dieta, tem também aquelas que fazem o contrário. Enfiam o pé na jaca e começam a comer de tudo. E uma outra coisa que a gente vê também é a compensação.
Então, eu fiquei com câncer, eu deixei, por exemplo, de beber bebida alcoólica, eu parei de comer doce durante o tratamento, fiz uma alimentação mega saudável, aí acabou o câncer, a pessoa acha assim, eu tive esse câncer, eu não vou ter mais nada, eu tô curado. Então, eu mereço comer mais, e aí começa realmente, às vezes, a engordar muito, a ganhar muita gordura. E o aumento da gordura aumenta a chance de recidiva e de risco de um segundo câncer. E também o consumo de bebida alcoólica, ele é algo que aumenta o risco de alguns tipos de câncer também. Então, às vezes, a pessoa é surpreendida com uma recidiva, um segundo câncer, e ela fala, eu não sabia que eu tinha que manter uma dieta saudável, que eu não podia beber muito, eu achei que nunca mais isso ia acontecer na minha vida, né? Então, eu sempre falo que o câncer, infelizmente, é um raio que pode cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Todo mundo precisa ter uma dieta saudável. Isso é uma recomendação de saúde em geral, que se aplica também como forma de ajudar a prevenir um câncer. Mas, para muita gente, não está claro o que uma dieta saudável significa. Isso porque a educação alimentar no Brasil ainda é muito restrita e incompleta. Então vamos ver o que a doutora Andréa diz sobre isso. Então, a gente tem sim, né, que a alimentação saudável, ela previne câncer, e aí a gente cai nesse prato saudável, que é o prato realmente, é o que eu indico para os meus pacientes, eu falo que é importante manter essa proporção. Então, é o prato que metade do prato realmente é de verduras e legumes. Então, eu sempre falo, pega um prato só, você já põe a metade do seu prato de salada, 1/4 é o carboidrato, e aí vamos lá, o que é carboidrato? Arroz, macarrão, pão, farinhas, né? Então, farofa é carboidrato, batata, mandioca, mandioquinha, né? Tem lugar que mandioquinha é batata baroa, então entra nas batatas, e aí qualquer batata, batata doce, batata inglesa, né? Batata baroa, e os doces também entram aí, né? Então, assim, tudo isso é o carboidrato. Então, isso deve estar num quarto do prato. Então, não adianta, por exemplo, pôr meu 1/4 de arroz e comer salada de batata no lugar das verduras, porque aí eu vou estar tendo uma quantidade dobrada de carboidrato ou triplicado. E o outro 1/4, a gente fala que são as proteínas. Aí eu tenho as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal. Proteínas de origem animal, carnes, ovos, leite e derivados. Né, e as carnes englobam todas as carnes, tanto as brancas quanto as vermelhas. E os grãos, a gente considera como proteínas vegetais. Então, quais são eles? Feijão, quinoa, grão de bico, lentilha, né? Então, isso entra nesse 1/4 do prato. Esse é um prato que deveria ser o que a gente deveria comer em todas as refeições principais. É um pouco clichê? É. Mas, no fim, a melhor ferramenta da nutrição é a informação. Saber como escolher diferentes alimentos para criar uma alimentação rica, diversificada e equilibrada é parte essencial da manutenção da saúde. Mas a pergunta que todo mundo sempre quer saber é: tem algum alimento que previne o câncer? E, do outro lado, um que provoca? Um herói e um vilão? Vamos ver o que a doutora Andréa tem a dizer sobre isso. Você fala assim, escolha um alimento que previna o câncer. É fruta, verduras e legumes. Sem sombra de dúvida. Então, esse consumo, ele tem que ser alto, isso você tem que consumir, tá? Isso é importante. Aí a gente vai cair no não consuma muita carne vermelha, não consuma muito açúcar, não consuma muito sal, não beba muita bebida alcoólica e faça exercício. Isso vale para a prevenção do câncer, isso vale para durante o tratamento, isso vale para os sobreviventes. Então, as regras gerais para uma dieta saudável não são complexas. Ter uma dieta balanceada, equilibrada, rica em vegetais diversos e evitando consumir muito açúcar, sal, carne vermelha e álcool. Mas o que é muito? O que é excesso? Esse ponto pode variar, mas existem certos consensos. A doutora Andréa explica que, no caso do açúcar, o limite mais aceito é o de 3 colheres de sobremesa por dia. Já no caso do sal, são 6 gramas diárias. Para você ter uma ideia, um pacotinho daqueles de sal, que vem como porção no restaurante, tem quase 1 grama. Para as carnes vermelhas, o máximo são 700 gramas por semana, por pessoa. Para óleos e gorduras, no máximo 1 colher de sopa diária. Se puder escolher, prefira sempre o azeite. E o álcool não é recomendado. Mas se for beber, as mulheres não devem ultrapassar 1 dose e os homens 2. Essas são as regras gerais.
Mas existem também correlações entre alimentos específicos e certos cânceres. Quem vai voltar para apontar esses culpados agora é, de novo, a doutora Carmen Vergueiro. Apesar da dificuldade de estudar esses culpados, algumas coisas estão realmente comprovadas cientificamente. Sabemos que altos níveis de açúcar e insulina no sangue levam a um estado inflamatório, e isso pode alterar as células e favorecer o desenvolvimento de um câncer. O açúcar alto, hiperglicemia, e os índices de insulina altos, hiperinsulinemia, assim como a obesidade, estão relacionados a alguns tipos de câncer. O de mama, colo retal, que é o do intestino, vesícula biliar, de fígado e pâncreas. Já outro vilão é o consumo da carne vermelha. Ele está relacionado com câncer de cólon e reto, especialmente quando a carne for preparada em churrasco ou em temperaturas elevadas na fritura ou grelhada. E o que todo mundo já sabe: consumir bebidas alcoólicas. Isso, realmente, em qualquer quantidade, aumenta o risco de desenvolver câncer da boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, fígado, intestino, cólon e reto e mama. Muitos são os fatores que podem desencadear o câncer, quer dizer, não é só desencadeado pela dieta. Mas se pudermos prevenir e diminuir o risco, especialmente do que está comprovado cientificamente, parece razoável tentarmos mudar alguns hábitos nocivos, não é? Tendo dito tudo isso, é importante entender o que significa um limite ou uma proibição aqui. O fato é que consumir carne vermelha, açúcar, sal e óleos acima da quantidade recomendada não vai fazer bem do ponto de vista nutricional. Não tem o que fazer em relação a isso. Se você quer uma lista de proibições, é essa. É vital ter noção desses limites e ter noção do nível em que você os ultrapassa, especialmente quando falamos do nosso cotidiano. Limitar dentro desses parâmetros o nosso consumo é a meta. E regularidade é chave aqui. Passar do limite um dia, tudo bem, mas é importante manter o hábito. Eu, por exemplo, não sou imune a uma sobremesa. Apesar disso, tento me manter com um docinho por dia. E também priorizo, porque gosto de sobremesa, evito sucos industrializados e refrigerantes. E assim, tento ficar, no dia a dia, dentro do limite. Vejo que a doutora Andréa fala, por exemplo, dessa questão do excesso de açúcar. É o excesso. Então, se a pessoa comer um pouquinho de chocolate todo dia, ela vai ter câncer? Não. E lembrar que, o doce, a gente tem um hormônio específico para aumentar a absorção desse doce, que é a insulina. Então, se a minha insulina está funcionando direitinho e eu consumo doce, ele vai ser absorvido. É lógico que tem a questão. A insulina é o único hormônio que faz reserva de gordura. Então, se eu como muito doce, libera muita insulina, eu vou reservar mais gordura. Então, a chance de eu engordar e ter obesidade, aumentar o risco de câncer é grande. Agora, se eu tenho, minha insulina não funciona direito, porque eu tenho, por exemplo, um diabetes tipo 2, eu tenho um pré-diabetes e tal, o que acontece? A hora que eu consumo doce, eu não consigo absorver direito, esse açúcar fica elevado no sangue. E aí sim eu tenho mais risco de câncer nessas pessoas. Saber controlar, entender os limites, se informar. Isso é vital. Até porque tudo em excesso faz mal. Tinha um paciente que ele chupava 24 laranjas por dia, um paciente diabético, e aí ele não estava conseguindo controlar a diabetes dele, porque é um exagero. Controlar essas compulsões, esses exageros, parece uma tarefa difícil. Mas o que a doutora Andréa explica é que, conforme você vai aumentando a quantidade de frutas e legumes em sua dieta, o corpo vai se autorregulando devagarzinho. E essas vontades vão diminuindo, vão passando. O organismo fica mais nutrido e para de ficar pedindo a energia que vem dos doces. A gente pode até ter dificuldade com as quantidades, as proporções, mas a gente sabe que não é uma grande novidade que frutas, verduras e legumes precisam ser a base da nossa alimentação. O problema é que nos dias de hoje é muito mais fácil abrir um pacotinho de macarrão instantâneo que cozinhar um punhado de vagens. E, crescentemente, também mais barato. E é aí que mora o maior perigo. O produto ultraprocessado tem algumas questões. Ele tem muito sal, muito açúcar e muita gordura. Então, a gente já falou do excesso de sal e do excesso de açúcar. Quando eu faço produto ultraprocessado, é um produto que não tem um valor nutricional adequado. Então, por exemplo, é uma batata frita que não tem batata. Então, você vai criar
uma série de substâncias ali industrializadas, você vai juntar tudo aquilo, ele vai simular uma aparência de batata, um gosto de batata, só que não é batata. Os ultraprocessados, como a Andrea pontua, são realmente os itens mais preocupantes. Eles tendem a ser ricos em sal, açúcar e gordura saturada, além de também serem nutricionalmente pobres. Muitas vezes, a gente realmente acaba perdendo noção das proporções do que tem naqueles alimentos. Por isso, é muito importante aprender como ler rótulos e criar o hábito de fazer isso. Com o tempo, a gente vai entendendo melhor o que tem na comida e começa a ser capaz de tomar decisões mais informadas quando comparando dois alimentos. Um grande antídoto para escapar dos alimentos ultraprocessados é começar a cozinhar em casa. Primeiro, com receitas simples, e ir aprendendo. Se puder, escolher os alimentos orgânicos é sempre melhor, mas a gente sabe que são mais caros. Então, lavar verduras, legumes e frutas com sabão e água corrente é essencial para diminuir os agrotóxicos. Outra dica importante da nutrição é não cair em modismos, em regras que a internet adora. De tempos em tempos, bomba um grande vilão ou um ingrediente milagroso por aí. Geralmente, são simplificações muito grandes, que acabam desinformando. Escuta aí o que a doutora Andrea fala, por exemplo, daquela história de não tomar suco. Tem muita gente proibindo as pessoas de tomarem suco de fruta natural por causa da frutose. A fruta, ela entra como um fator de prevenção ao câncer, né? O problema é se eu realmente adoçar muito esse suco. Então, é importante eu ter um consumo de frutas ao longo do dia. E muita gente só consegue tomar fruta na forma de suco. Então, se for um suco que você aproveita o doce da fruta, é excelente, não é algo ruim, não. Não é um açúcar que vai te aumentar o risco de câncer. Até porque a fruta, ela também tem fibra, ela não tem só açúcar. Alguns sucos realmente têm muito açúcar. Tem bastante gente que adoça suco em casa, mas especialmente os industrializados costumam conter quantidades super altas. E nessa, já se vai ao seu limite de 3 colheres por dia. Mas o suco em si, só com a frutose natural, pode ser uma boa maneira de introduzir frutas na dieta, especialmente para pessoas que não têm hábito de comê-las. E é aquilo, alguém sempre pode argumentar que dá para fazer tudo direitinho e ainda assim ter câncer. E é verdade, mas é consenso entre os médicos de que ter um estilo de vida saudável não só reduz o risco de desenvolver a doença, como aumenta muito as chances de sobreviver ao diagnóstico. Escuta só o que a doutora Andrea tem a dizer. Você ter um estilo de vida saudável reduz risco, mas não quer dizer que você não vai ter. A mesma coisa, né? Se comer a carne vermelha, não comer carne vermelha te protegesse de câncer, os vegetarianos, os veganos não teriam câncer, e tem. Né? Então, assim, eu diminuo o risco com o estilo de vida saudável, mas o câncer, né, tem várias causas. Então, o que eu falo para eles, se você já tem um estilo de vida saudável, a gente sabe que a tua resposta ao tratamento vai ser melhor, a tua chance de cura é maior, então, e realmente a gente vê isso na prática, né? A pessoa que faz exercício, que come super direitinho, ela acaba tendo uma melhor resposta ao tratamento, mas não exime a pessoa de ter o câncer, né? Isso você diminui um risco, é a mesma coisa, né? Eu resolvi jogar na loteria, se eu comprar 10 bilhetes, eu tenho mais chance do que se eu comprar um. Mas nada impede que se eu comprar um, eu ganhe, né? Então, é uma questão de probabilidades. Bom, graças às doutoras, a gente já sabe melhor o que é uma dieta saudável e como alcançá-la. Antes de tomar qualquer passo, é importante se informar, a partir de fontes confiáveis. Se você não consegue se consultar diretamente com um nutrólogo ou nutricionista, você vai encontrar boas informações no Guia Alimentar da População Brasileira, que você acha fácil na internet. Essencialmente, o consenso científico vai continuar defendendo um prato pensado a partir dos nutrientes, balanceado e rico, cheio de vegetais e comidas frescas, metade verdura, 1/4 proteína e 1/4 carboidratos. Ao mesmo tempo, devemos evitar o álcool e os excessos de açúcar, sal e carne vermelha, já que entendemos os riscos que eles provocam. Agora, como falamos no início, é claro que a comida é muito mais do que nutrição. Comida também é cultura, interação social e bem-estar psicológico. Impedir uma criança de comer as besteiras de uma festinha de aniversário, por exemplo, talvez até seja uma boa decisão do ponto de vista puramente nutricional, mas tem outros impactos. O importante é manter o hábito de seguir essas orientações, podendo, ocasionalmente, abrir uma ou outra exceção.
Afinal, saber ter válvulas de escape de vez em quando e ser comedido nas suas escolhas é importante. E também não é porque tem excesso disso que a gente precisa enfiar o pé na jaca de uma vez. Mas volto a dizer, para que você consiga fazer escolhas certas, é essencial se informar. Sem esse conhecimento, fica impossível seguir uma alimentação saudável que realmente funcione para você. Doutora Andréa, doutora Marina, doutora Carmen, muito obrigado por explicarem pra gente o que é a tal da dieta saudável. O segredo tá aí. A base de tudo tem que ser os legumes, as verduras e as frutas. São eles os alimentos que podem ajudar a prevenir o câncer. O resto é equilíbrio e informação. Este foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens desse episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como fazer isso entrando no nosso site www.amio.org.br/Nota Fiscal Paulista. Para doar diretamente, entre em www.amio.org.br/doe. Este episódio foi realizado com o apoio das farmacêuticas Astellas e Takeda. A narração é feita pelo Gabriel Alegria, o Gabi. As entrevistas desse episódio foram feitas por Lilian Cunha. O roteiro é da Lilian Cunha, com revisão de Gabriel Alegria e Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi feita pela equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Carmen Vergueiro, faço a produção executiva e supervisão científica. Agradecemos a participação da doutora Andréa Pereira, do Hospital Israelita Albert Einstein, e da nossa supervivente, querida doutora Marina. Obrigada, pessoal. Me despeço aqui por hoje e nos vemos na próxima semana.